Deus é fiel, irmãos, graça e paz. Deus é bom, não é? Vamos abrir a nossa Bíblia, continuar o nosso culto ao nosso Deus e Pai. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Continuando com a sequência de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler? Nós vamos hoje até o verso 18, se Deus quiser. Diz assim, meus irmãos: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem opera ou efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Glória a Deus. Vamos orar, gente? Deus e Pai, o Senhor nos ouve por meio da sua soberania, por meio da sua onipotência, onisciência, que sabe todas as coisas e pode todas as coisas, e onipresença, que está em todos os lugares, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós falamos a esse Deus, o único Deus de ser adorado, reverenciado. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome, santificado seja o teu nome, Deus bendito, nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais em Cristo Jesus. Pedimos a ajuda do Espírito Santo na pregação da sua palavra e que o Senhor nos conceda ouvidos abertos para ouvir e olhos espirituais iluminados, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Irmãos amados, estamos aqui em Filipenses, né, estudando. E hoje chegamos ao versículo 12, o apóstolo Paulo, autor da carta, preso, escrevendo aos Filipenses, a igreja que ele começou, abriu, né, registrado isso para a gente lá em Atos capítulo 16, quando ele chega lá em viagem missionária e se encontra com Lídia, prega, né, para Lídia e outras mulheres, e o Senhor abre o coração de Lídia para crer na palavra. E assim iniciou uma igreja lá, também com Paulo expulsando demônio de mulheres endemoniadas, Paulo também preso por isso, né? E também levando o evangelho, e os carcereiro também foi salvo, creu no Senhor Jesus. E assim começou essa igreja. 10 anos depois, Paulo viajou, foi preso em Roma e recebeu a visita de Epafrodito, levando ofertas da igreja de Filipos, na Macedônia. Paulo escreve para os irmãos, orientando os irmãos e orando pelos irmãos, dizendo que era grato a Deus por recordar dos filipenses, porque desde o primeiro dia até aquele momento estava contribuindo, né, cooperando com o ministério de Paulo. E em seguida, ele diz ainda no capítulo 1 sobre aquele que começou a boa obra.
em vós há de completá-la, né? O Senhor alcançou os filipenses e iria sustentar os filipenses. Aqui no capítulo 2, a gente ouviu na última mensagem sobre a intenção que Paulo tinha de ensinar os filipenses a serem unidos. Vocês lembram disso, né, gente? Olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Usou Jesus como o exemplo maior de uma pessoa que se humilhou, que se esvaziou, que se fez homem, que se fez servo e que obedeceu e obedeceu até a morte, morte de cruz. Depois de ele dizer isso, ele disse que os filipenses, ou Jesus Cristo, né, foi exaltado sobremaneira por ter obedecido a Deus e humilhados, foi exaltado sobremaneira. E Deus o deu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho confessará, toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor, que Jesus é o Senhor. Kyrios, né? Senhor, ele é Senhor. No céu, na terra, debaixo da terra, ele é Senhor. Aí, irmãos, ele começa a nossa próxima mensagem, a partir do versículo 2, dizendo assim, pois, amados meus. Ele está ainda ligado ao que Jesus fez, para falar do assunto seguinte, para continuar o assunto da sua carta. Ele acabou de expressar tudo aquilo que Jesus fez, quem é o Senhor, o que ele fez, a sua obediência, o seu se fazer homem, o morrer, a morte de cruz, assim, pois, meus amados. E aí, a partir daqui, baseado no que Jesus fez, e o que Jesus fez? Jesus redimiu o homem. Jesus salvou o seu povo. Ele está trazendo a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Como Paulo tem um tema, né, aqui principal em toda a sua carta, que é expressar a alegria dele, né? Não só a dele, mas também a da igreja, dos crentes, dos salvos. O tempo todo ele está falando da alegria. Inclusive, ele começou o capítulo 2 dizendo assim, completai a minha alegria em viver unidos. Então ele utiliza da salvação que nós temos em Cristo Jesus para ensinar a igreja a ser alegre, ser feliz, viver contente. Lembra do final da carta, versículo 11 do capítulo 4? É bom ficar repetindo esse versículo. Ele diz assim, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Inclusive, ele estava preso. Comprova para a gente que a prisão dele não estava entristecendo ele, pelo contrário, ele estava feliz e trouxe essa notícia aos irmãos, e que não se entristecessem porque as cadeias dele estavam cooperando para a pregação do evangelho, que a guarda pretoriana estava toda sendo ganha. Paulo ganhou os soldados romanos dentro da prisão. Então estava cooperando, entende? A prisão de Paulo. Aí Paulo diz assim, no versículo 4, né, do capítulo 4, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor. Então a ideia de Paulo é dizer aos filipenses que apesar das circunstâncias, das dificuldades, das tribulações, os salvos podem viver alegre. Eles podem se alegrar, podem estar felizes, porque o Deus soberano, ele está no controle. E outra, ele salvou vocês. Aí, aqui, você vai observar que Paulo está dizendo assim, olha, faça o seguinte, observe, preste atenção, na salvação. A salvação que Deus propôs em Cristo Jesus é um dos motivos que você tem para se alegrar. Se você quer experimentar da verdadeira alegria, e não uma alegria que é produzida por coisas passageiras, temporárias, momentâneas, físicas, que passa, eu vou lhe dar a razão que faz com que você se alegre verdadeiramente. Então ele vai nos ensinar aqui a
o motivo que nós temos para vivermos alegres. Aí eu me lembro da citação de Paulo aos Coríntios, né? Lembra disso? Capítulo 15, falando da ressurreição dos mortos, da ressurreição de Jesus Cristo, porque se Jesus não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar. Não existe ressurreição. E comprovando a ressurreição de Jesus, ele disse assim, ó, se a nossa fé em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os homens mais infelizes da terra. É importante você entender isso. Lá ele mostra o que é ser infeliz. Aqui ele mostra o que é ser feliz. Ser infeliz, irmãos, é depositar sua confiança apenas a esta vida. Você está compreendendo? Não. Paulo diz assim, se você olhar para a vida futura, se você ler Hebreus, capítulo 11, você vai lembrar que lá, os heróis da fé, eles contemplavam Jesus Cristo que nem tinha vindo ainda. Eles olhavam para o futuro, eles não olhavam para o presente. Moisés não olhou para as riquezas do Egito, de Faraó, o status de ser filho de Faraó, filho da filha de Faraó. Não, ele contemplou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Entende? Então, Paulo usa essa linguagem. Olha, se você souber que você é salvo, você vai viver melhor nessa terra aí. Você vai obedecer, você não vai murmurar, você vai se alegrar comigo até a vinda de Jesus Cristo. Então, olha, de antemão eu digo para você, meu irmão, em resumo, Paulo está dizendo, se você souber da sua salvação em Cristo Jesus, você vai viver alegre nessa terra. E vai se alegrar até o fim. E vai ficar firme até a volta de Jesus Cristo. Então, para ficar mais claro, o ponto principal de hoje, Paulo diz para a gente o seguinte, olha, nesse desenvolvimento da mensagem de Paulo aos Filipenses, aqui ele pontua o seguinte, se você souber da salvação que você tem em Cristo Jesus, você vai ficar feliz, viver alegre até o fim, até a volta de Jesus Cristo. Se você lembrar, o Pedro disse isso, né? O Pedro falou, vocês estão esquecidos do perdão dos pecados. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, Romanos 2:4, né? Então a ideia é essa. É fácil de você perceber, porque continuando o texto, depois de expressar o que Jesus fez, entendeu? O que é que Jesus fez, gente? Lembrar novamente. Se esvazia, se humilha, se faz homem. Ele se fez homem para quê? Ele se humilhou para quê? Ele se fez servo para quê? Eu quero perguntar para você. Para quê? Para que Jesus se humilhou? Para que Jesus se esvaziou? Para que Jesus se fez homem? Para que Jesus se fez servo? Para que Jesus obedeceu? Para que Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz? Para quê? Por favor, pense aí comigo. Não tem outra razão a não ser para salvar o seu povo. Para salvar o seu povo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 1, ela dará luz e porás o nome de Jesus e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Paulo diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. Ele foi morto por causa do meio do seu pecado, para salvar, perdoar todos os nossos pecados, para nos justificar, nos religar a si mesmo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante. Assim, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se fez novas. Ora, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não imputou aos homens as suas transgressões, e nos deu o ministério da reconciliação, como se por meio de nós exortasse que o homem se voltasse a Deus. Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, Deus em Cristo Jesus
nos salvou, nos justificou. Você é salvo por meio da graça. Por meio da graça. Por meio da fé. Por meio de Cristo. Você é salvo. Boa noite, salvo. Estou falando da salvação. Não foi à toa, meu irmão e minha irmã, que Paulo terminou a sua carta de Efésios falando da couraça da justiça, dizendo assim, olha, coloca o capacete da salvação. Coloca o capacete da salvação. Paulo está dizendo, quer se alegrar? Saiba que você é salvo. Esse? Quer se alegrar? Saiba que você é salvo. Vamos lá, versículo 12. Vamos ao texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, preste atenção, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ô glória, bem-vindos. Desenvolvei a vossa salvação. Vamos ficar bem atentos, tá, gente? Desenvolvei a vossa salvação. De quem é a salvação? Vossa, sua. Ele deu a você. Preste atenção, que o assunto que faz com que você, eu vou repetir, tá? Que faz com que você experimente de dias melhores nessa terra, de alegria, até a volta de Jesus Cristo. Nós estamos falando de um autor, meu irmão e minha irmã, que está dizendo, ele vai dizer aqui que está prestes a morrer, está preso. Paulo é decapitado, gente. Ele morre por causa do evangelho. Paulo é preso. Depois de Jesus Cristo, um homem que sofreu muito foi esse aqui. Entende? Então, como vencer as dificuldades, as cadeias que nós levamos, sejam fisicamente, seja emocionalmente, nós sofremos dessa terra. A pergunta é como que a gente recebe do Senhor graça para obedecer na ausência ou na presença ou na ausência, como ele está dizendo aqui, desenvolvendo a vossa salvação. Deus me deu uma salvação, Deus te deu uma salvação, você é salvo, e para você se alegrar, escuta, ele diz assim, desenvolva ela. E aí eu pergunto para você, o que seria desenvolver a nossa salvação? Paulo vai deixar aqui uma orientação, e eu vou dizer para você, antecipando para você o que é, uma delas. É retendo a palavra da vida. Desenvolver a salvação é reter a palavra da vida. A palavra da vida, irmãos, é toda a Bíblia. A palavra da vida é Jesus Cristo. Olha, eu desenvolvo a salvação pela palavra da vida. Vocês lembram de Jesus Cristo dizendo assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida? Você lembra de Salomão, capítulo 4, versículo 21? Ele diz assim, as minhas instruções são saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, ela é vida. Você precisa reter, ouvir. Não permita chegar a esse lugar e sair daqui sem entender, sem compreender. Peça a Deus compreensão. Peça a Deus o espírito de sabedoria, para que você consiga compreender a mensagem. Para que você precisa compreender e assim desenvolva. Como é que eu retenho a palavra da vida? Você vem aqui e recebe uma aula, uma pregação, um ensino. Você tem que reter essa palavra. Entendeu? Reter é guardar, é aprender, é ouvir. Entendeu? Eu creio no que está escrito. Eu me alegro com o que está escrito. Mesmo que pareça muito contrário, né? Ao que você aprendeu durante toda a vida. Mas a palavra de Deus diz, você vai reter. Como é que eu desenvolvo a minha salvação, gente? Como é que eu desenvolvo a minha salvação? A fé vem
pelo ouvir. Eu ouço a palavra, essa palavra ela não vai voltar vazia, ela vai produzir frutos em minha vida. Não esqueça disso, gente. Lembra disso? Na parábola do semeador, contada por Jesus Cristo, ele disse assim, olha, essa palavra quando acha boa terra, ela frutifica. Desenvolver a salvação, irmãos, é ouvir a palavra e viver a palavra, praticar a palavra, guardar a palavra, entende? Guardar a palavra. Desenvolver a salvação é viver por meio da palavra. Eu ouço a palavra, eu ouço os ensinamentos e eu coloco ela em práticas. Hoje de manhã a gente ensinou sobre Jesus Cristo, falando dos dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da perdição. A porta que você entra diz qual o caminho que você vai levar nessa terra, diz qual é o seu destino. E ele diz assim, ao concluir o capítulo 7 de Mateus, falando desses dois caminhos, ele diz assim, olha, aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem prudente. Entende, gente? Ou seja, desenvolver a salvação, olha aqui para mim, por mais correto e eficaz que seja ouvir, por mais correto que seja, e é correto, é extremamente necessário sentar e ouvir, não é só isso. Não é só isso. Tanto Jesus, Isaías, Tiago disse assim, ó, não seja ouvinte negligente. O que é ser negligente? Irmãos, eu venho para o culto, desenvolver a minha salvação, cultuar, adorar o Senhor, ouvir a sua voz, ouvir o seu ensinamento, e eu não ouço Deus. Eu me lembro do desfecho daqueles que se apresentaram diante de Jesus Cristo, dizendo assim, peraí, eu expulsei demônio, curei enfermos, fiz milagres, e o Senhor está dizendo que não me conhece? Apartai-vos de mim? E eu disse, os irmãos hoje de manhã, gente, qual tem sido a sua intimidade com Deus? Nessa questão, eu estou falando de desenvolver a salvação. Desenvolver. Eu fui salvo, você foi salvo, e como é que você desenvolve essa salvação? Né? Deixa eu dar um exemplo. O casal ali, ó, tá ali atrás. 15 dias atrás, há 4 anos houve o evangelho. 15 dias atrás, recebeu Jesus Cristo, creu no evangelho, confessou Jesus Cristo, rodou agora, vai rodar 60 quilômetros para vir ouvir a palavra. Isso é desenvolver a salvação, isso é um passo. Isso é um passo. Mas qual é o outro passo, gente? É desenvolver essa salvação recebida. E preste atenção, desenvolver, é Deus que desenvolve? Não, é você que desenvolve. É você que senta, é você que fica atento no que está ouvindo, é você que seleciona o que está ouvindo. Se é de Deus ou não. É você que usa o intelecto, a mente, a razão, para pensar. É você que vigia para saber se o diabo não está roubando a palavra que você está ouvindo. É você que programa o horário para chegar no culto. Não é Deus, é você que programa o horário. Estou lembrando do irmão, esses dias, essa semana, eu fui orientar ele acerca de um assunto, ele disse assim, aí bateu o carro, disse, foi Deus que bateu o carro. Eu disse, não, foi você que bateu o carro, não foi Deus. O irmão bateu o carro, aí eu fiz, amado, presta atenção. Não, foi Deus que bateu o carro. Não, foi você, amigo, que não prestou atenção e não olhou o ferro aí, tacou o carro no ferro. Não foi Deus que bateu o carro. Então Deus está dizendo assim, desenvolva a sua salvação. Como? Leia a Bíblia. Ouça a Bíblia. Desenvolver, entende, gente? Oração. Ó,
Senhor, eu estou ouvindo, fala comigo. Senhor, eu estou falando, ouça-me. Eu sei que o Senhor me ouve. Desenvolvei a vossa salvação. Por quê, pastor? Para quê? Você já sabe, né, gente? Eu gastei 20 minutos dizendo para quê. É para você viver uma vida cristã autêntica. Para que você viva uma vida cristã verdadeira, genuína, não hipócrita. Que seja real, entendeu? Que tenha alegria, que você não vive. Você já viu? Eu vou adiantar o assunto. Você já viu gente murmurando, reclamando, resmungando com as coisas da vida? Pois é, você não sabe o que é salvação. Você está precisando dessa mensagem. Gente que bota defeito em tudo. Crente que o tempo todo ele está, ao invés de contribuir, ele só atrapalha. De avançar, ele retrocede. Pronto, você não sabe o que é salvação. Jesus disse assim, eu não conheço vocês. Esse conhecer é a intimidade. Ó, eu ouço, eu entendi. Eu fui para o culto, eu compreendi a mensagem e eu saí de lá mais convicto da minha salvação. Por isso que é um absurdo, por exemplo, eu vou contar a doutrina arminiana, por exemplo. Ela é um problema. Perguntaram para a CIS Pro, nós chamamos de R6 Pro. Ô, Spro, os arminianos são salvos? Demorou para responder, né? Mas ele disse, sim, eu acredito. Mas a doutrina deles é uma doutrina de risco. A doutrina deles é uma doutrina que deixa o crente sem, veja só, sem firmeza. Olha só, Delcílio, a doutrina arminiana, irmãos, bom, eu também acredito que dentro dos arminianos tem salvo. Agora, que é prejudicial a doutrina é. Vou lhe explicar por que agora aqui nesse texto. Porque a doutrina arminiana, irmãos, ela sustenta de que você sustenta a salvação. Que é você que sustenta. Se você vacilar, você perde. Se você não guardar, você perde. E aí, como é que você desenvolve a salvação desse jeito? E onde é que Paulo disse aqui que é você que sustenta? Você desenvolve o que ele fez. Você desenvolve o que ele lhe deu. Olha como é diferente. Por isso o versículo 6 do capítulo 1 diz, aquele que começou vai completar. Mas ele, em sua soberania, disse assim, desenvolva o que eu lhe dei, rapaz. Desenvolva o que eu lhe dei. Bora, troca de roupa, vamos para o culto, já é 5 horas, senão a gente vai chegar atrasado. Você fala com a sua alma. Está triste? Ó, minha alma. Vamos desenvolver a salvação? Ó, minha alma. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. E você fala com a sua alma, entende? E você se anima, e você se alegra, e você desenvolve. Senhor, graças eu te dou, porque não foi eu, não partiu de mim. Você me amou primeiro. Então, a salvação, se você acredita que é você que sustenta, você terá dúvidas. Você não tem condição de sustentar, entendeu? Então, veja só, a salvação que nós temos, ela precisa ser desenvolvida. Principalmente sabendo de que não foi eu que ganhei, que conquistei. Não foi eu que conquistei, ela me foi dada. De graça. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação não vem de vós, é um dom de Deus. Então, desenvolver a salvação é lembrar que ela foi feita por Jesus. Por isso que o texto está ligado àquilo que Jesus fez. Amém, gente? O texto está ligado naquilo que Jesus Cristo fez. O que foi que Jesus Cristo fez? Ainda no texto. Se esvaziou, se humilhou, se fez homem, se fez servo, obedeceu
Até quando? Até a morte e morte de cruz. Para que ele fez tudo isso? Para você ainda ter que fazer alguma coisa? Ele fez tudo isso, preste atenção. Sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, se esvaziou, se humilhou, deixou a sua glória, se fez homem, se fez servo, lavou os pés dos discípulos, se entregou, se obedeceu até a morte de cruz. Foi aí que Jesus estava salvando a gente. Jesus nos salvou e Paulo está dizendo assim, faça o seguinte, desenvolva isso que ele fez, só isso que ele está pedindo. Desenvolva o que Cristo fez. O que Cristo fez? Salvou você. Aí ele vem, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolva a vossa salvação, porque Deus efetua em vós o querer e o realizar. Deus soberanamente, irmãos, Ele, por sua vontade, Ele nos conduz dessa vida, essa nova vida. Que vida? A vida de salvo. Ele efetua em mim e você a vontade dEle. E aí, Paulo vem aí, fazei tudo sem nem contendas. Pronto, o que Paulo queria, nós já sabemos que Paulo estava tratando um assunto de contendas dentro da igreja. Apesar de uma boa igreja, os filipenses, que ofertavam no ministério de Paulo e era bastante envolvida, bastante citada por Paulo, ela tinha problemas de partidarismo, de contendas, de vanglória. As irmãs Evódia e Sinti, que não se entendiam muito bem ali, ficava com falta de unidade. Aí Paulo diz assim, você sabe como é que a gente resolve isso aí, rapaz? Essa questão de murmuração e contenda, ao invés de você murmurar e discutir entre si, vocês vão ficar alegres se vocês desenvolverem a salvação que Deus te deu. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. O que Paulo está dizendo aqui? Para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração depravada, corrupta. E ele fala sobre você resplandecer como luzeiro no mundo. O que Paulo está dizendo? Olha, se você desenvolver, se alegrar com a salvação que Deus te deu, você vai ser como uma estrela. A versão NVI diz assim, você é uma estrela no universo. O que uma estrela faz no universo? Olha para cima ali fora. Ela brilha. Mas brilha onde? Nas trevas. Se você entender sobre a salvação, compreender sobre a salvação, você vai brilhar nas trevas, no meio de uma geração. O mundo depravado no pecado, separado de Deus, morto nos seus delitos e pecados, ele vai olhar para você, irmãos, e vai dizer assim, rapaz, que alegria é essa? Que alegria indizível é essa? Que luz tomou conta desse homem, desse jovem, dessa mulher? Que luz é essa? Irmão, Jesus Cristo disse assim, irmão, Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mundo. Não se iluda, não se engane, gente. O mundo é perdido e caído. O mundo é perdido e caído.
Como é que a gente sabe disso? Ele é perdido e caído. Porque ele está morto no seu delito e pecado. O mundo está assim. O que que Paulo está dizendo aqui sobre ser um luzeiro do mundo? Por favor, coloca aqui Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1, gente, diz assim, ó. Ele vos deu vida, salvação, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Preste atenção. Isso aqui é um texto que mostra a situação do mundo, do homem. Tá? É um texto que mostra a depravação. Se você quer outro texto que descreve para a gente a situação do homem, você lê Romanos capítulo 3, versículo 18. 10 ao 18. Que é bem semelhante. São os dois textos que mais revelam a depravação do homem. Tá, gente? Olha só. Nos quais andais outrora segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí quando a salvação chegou, ela chegou com o que diz o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Ele, pela graça sois salvos. E aí vem com o versículo 8. Porque pela graça de Deus sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Somente. Por que somos só salvos pela graça de Deus? Porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A situação do mundo era essa. Aí Paulo está dizendo, olha, você que foi salvo, que Deus operou salvação em você, Paulo está dizendo, vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 13, é isso? Não, 14, né? 15. Paulo está dizendo assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, Efésios 2, do 1 ao 4 que nós lemos, é a situação de quem? Quem se encontra naquela situação? De Efésios 1. Morto, andando segundo a inclinação da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Quem na humanidade se encontra ali? Todos, com exceção de Jesus. Não tem um só que não foi atingido com a depravação. Toda a raça humana, com exceção de Jesus Cristo, nasceu depravado, corrompido, em trevas, cego, morto, separado de Deus. Deus então intervém com Jesus Cristo, filho dele, o único que nasceu sem pecado. Por isso não foi gerado do seu pai José. Ele não nasceu com pecado, nunca pecou, não conheceu pecado, 100% santo, puro, sem nenhum defeito. Cresceu, obedeceu, regenerou pessoas, salvou pessoas desse mundo que todos estavam perdidos. Ele salvou um povo. Esse povo salvo, no meio desse mundo, veja se a gente não está falando da eclésia, da igreja, dos escolhidos, dos salvos, dos regenerados. Ele salvou esse povo. Esse povo é separado, chamado para ser santo. E esse povo, eles brilham como um luzeiro no mundo.
Por isso Jesus Cristo disse, você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Ou seja, irmãos, se não fosse a igreja no mundo, eu pergunto a você, como estaria? Para você saber o que é a presença da igreja no mundo. Eu sei como seria. Sodoma e Gomorra. Eu sei como seria. Nos tempos de Noé, dilúvio. Eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. Deus odeia pecado. Vou ler novamente, versículo 15. Estamos falando de salvação, que traz alegria. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis. Em Cristo Jesus você é salvo sem culpa. Toda a sua culpa é apagada em Jesus Cristo. Salvação é assim. No primeiro momento, ele te livra da condenação do pecado. Salvação é assim. No primeiro momento, ele te livra da condenação do pecado, tá, gente? Estamos condenados ao inferno por causa do pecado. Ok? Jesus vem e salva você. Do que ele livra você a princípio? Da condenação. Você não será mais condenado. Você não vai mais para o inferno porque Jesus salvou você. Então você está livre da condenação. Alguém pode dizer amém? Amém. Você não vai mais para o inferno não porque você está livre da condenação. Da culpa. Outra coisa que você também é livre, sabe de quê? Do domínio. Quando Jesus chega, porque o pecado ele domina a gente, até Jesus chegar, até a salvação chegar. A salvação chega, aí a gente está aprendendo a desenvolver a salvação que nós temos em Cristo. Outra coisa que Jesus diz, segundo Romanos 6,14, ele diz assim, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então você é livre da condenação pela salvação em Cristo Jesus. Você é livre do domínio. Ele não domina mais como dominava. Você era dominado pelo pecado e chegaria de bico. Aí agora você não consegue mais ir. E agora? Foi Jesus que entrou. Jesus entrou e está agora lhe capacitando e lhe habilitando para não mais ir para o pecado. Ele não domina mais. Agora presta atenção. Pastor, mas por que eu ainda fico tentando ir? É porque você não foi livre da presença do pecado. Não, presença você não foi. Nem você nem eu. Do jeito que ele atiça você, ele me atiça. Do jeito que ele tenta me atrair, ele te atrai. Então, salvação precisa ser entendido isso. Nós aguardamos a completa redenção. Ela se iniciou. Por isso a necessidade de desenvolvê-la. Desenvolver a salvação, entende? Nós precisamos desenvolver a salvação porque ela começou e não terminou ainda, porque só termina quando ele de uma vez por toda te dá um corpo glorificado, só na volta de Jesus Cristo, que é o que ele vai falar para a gente aqui agora. Então eu digo para você que você como um luzeiro no mundo, que é o que ele está dizendo no versículo 15, você ao invés de ser um murmurador, reclamador, que só vê defeito e aponta defeito, você será uma luz, um refrigério para as pessoas, uma ajuda, entendeu? Uma alegria para onde você está. Você é um luzeiro no mundo. Jesus está dizendo, desenvolva a salvação, você foi chamado para um luzeiro. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Versículo 16. Preservando a palavra da vida. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei para você que desenvolver a salvação requer preservar a palavra da vida? Que é a mesma coisa de reter a palavra da vida? O que é isso? Eu desenvolvo a minha salvação por meio da palavra.
é exatamente o que ela diz, entende? Eu ouço o que ela diz, eu examino o que ela diz, eu pesquiso, eu busco o que ela diz para desenvolvimento da minha salvação. Eu posso estar, irmãos, vivendo uma vida distante de Deus, mas se eu preservar a palavra, eu me aproximo de Deus por meio dela. Entendeu? Eu me religo por meio dela, me aproximo por meio dela. Eu ouço Deus por meio da palavra, entende, gente? Precisa entender a suficiência e a inerrância da palavra. Ela não tem erro. Desafio você encontrar erro aqui. Ela é poderosa para iluminar os seus olhos e os meus. O que ela diz é a verdade. E ele está dizendo assim, retenha salvo, preserve salvo, a palavra da vida salvo. Tenha ela como regra de fé e prática, absorva ela, creia nela. Ela é infalível, ela é poderosa. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, futuro, para que no dia de Cristo, volta de Jesus Cristo, para que no dia de Cristo, o fim de todas as coisas, a glorificação, para que no dia de Cristo, eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha o que Paulo vai dizer. Ele não está mandando e pedindo para que os seus ouvintes desenvolvam a salvação? Eu não vou correr em vão, você desenvolveu a salvação. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, o que ele diz a Timóteo, prevendo sua morte por causa da pregação do Evangelho, por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, Paulo morre pregando o Evangelho. Por causa da salvação dos filipenses, das igrejas que Deus confiou a ele. E ele diz assim, para que nesse dia alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo está dizendo, eu vou me alegrar no dia de Cristo, em saber que você chegou, em saber que você está lá comigo, que a pregação do Evangelho não foi vã, que vocês creram, que vocês de fato receberam a salvação, desenvolveram a salvação, foi luzeiro nesse mundo e se alegraram, e essa alegria lhe trouxe até o fim. Versículo 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Percebe que a intenção de Paulo era levar a igreja de Filipos à alegria? Agora eu quero perguntar uma coisa para você, para saber se você estava aqui. E é, pastor? A pergunta é a seguinte. Paulo diz assim, para que no final, assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos, se alegre comigo. Qual é a razão principal, irmãos, do nosso texto, que vai fazer com que essa igreja tanto viva alegre, como ela termine alegre? Paulo está dizendo assim, sabe como? Desenvolva a salvação. Somente. Deus te deu a salvação. Desenvolva. Como é que eu desenvolvo, pastor? Dentro do texto. Sem murmuração. Dentro do texto. Sem contenda. Com alegria. Como é que eu me desenvolvo? Preservando a palavra da vida. Retendo a palavra da vida. Quer saber um pouco mais? Ouça a palavra, se alegre com a palavra. Conheça a palavra. Se congregue. Se envolva com a igreja local. Entende? Vida de oração, vida de meditação, de estudo, irmãos. Conheça. Desenvolva a intimidade com Jesus Cristo.
Não há salvação, só a salvação presente, ela é de graça. Você não conquista ela. Você não merece ela. Eu não mereço ela. Nós não merecemos. Não é por mérito. Não é por ser bonzinho. Não é. Nenhum de nós. Paulo sabia bem disso e disse, olha, eu sou o pior de todos. Ninguém aqui é mais pecador do que eu. Para que a graça de Deus evidenciasse em mim e servisse de modelo. Então, eu quero dizer para você que Deus salva. Deus salva. Deus salvou. Deus perdoa pecados. Deus ama. Deus é misericordioso. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus. Pai amado, nós queremos agradecer por tão grande salvação. Na cruz do Calvário, o Senhor se entregou por nós, deu a sua vida para perdoar todos os nossos pecados. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor e pedir a sua ajuda para continuar, Senhor, perseverando em nome de Jesus Cristo, juntos, crescendo mutuamente, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros. Nós te louvamos, Pai, cheios de gratidão por tão grande salvação, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, juntamente com a sua palavra, esteja operando hoje de noite, Senhor, nos fazendo acreditar, crer, avançar, se alegrar por tão grande salvação, se aproximando de Ti por esse novo e vivo caminho, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças e pedimos a ação do Espírito Santo, aplicando essas verdades em nossas vidas, nos fazendo, Senhor, entender, compreender que a salvação ela é dada pelo Senhor e sustentada pelo Senhor. E o Senhor é aquele que opera em nós, que não é, Senhor, a nossa força. Não somos nós que sustentamos a salvação, mas o Senhor que sustenta. Seguimos suas instruções para a glória de Deus, nos alegrando com a salvação como suficiente para nós. Graças, Pai, te damos em nome de Jesus Cristo. Quem crê comigo diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus é fiel, gente.